e da Licenciatura de Gestão. É o primeiro evento, um ciclo de debates digitais, serão muitos, todos eles muito interessantes, em que vale a pena acompanhar aqui a agenda daquilo que vai sendo feito através do Facebook do Instituto Piaget. O tema não poderia ser mais oportuno, o tema é se existe ou não um novo normal, e é um tema muito oportuno, não só por tudo o que nós temos vivido nesta pandemia, todos os setores têm passado e ultrapassado nestes momentos difíceis de crise, mas também todos os trabalhadores, todos os alunos e todos os professores que nos acompanham nesta iniciativa. É também um tema muito oportuno, na medida em que acabamos de ouvir há poucos minutos o Primeiro-Ministro anunciar uma série de novas medidas de apoio à economia, de apoio à sociedade, e que no fundo tudo isso traduz também este novo normal e a forma como quer o Estado, por um lado, do lado público, está a enfrentar esta situação, quer o privado, que essa é uma das áreas que vamos aqui ouvir também, o público e o privado, com intervenções muito importantes e significativas neste webinar. Para debater o tema, temos 3 convidados para esta sessão: o António Joaquim Marques, que é Presidente do Conselho de Administração do COFRE, que no fundo o COFRE é o cofre de presidência dos funcionários e agentes do Estado. Também o Marco Costa, General Manager da EMEA da Talkdesk, é MBA pelo INSEAD, tem mais de 20 anos de experiência na indústria de software, desenvolveu vários projetos em várias geografias. A Talkdesk é muito acompanhada pelo Dinheiro Vivo como uma startup de sucesso que é, e sabemos bem da vossa história também e da vossa luta no velho normal e agora no novo normal. E também connosco está o Pedro Gonçalves Pereira, administrador da Lusíadas Saúde. Podemos dizer que o Pedro está no olho do furacão. É uma empresa que tem no seu core a saúde, os cuidados médicos. Foi fundada em 98 e, claro, tem uma forte preocupação com a sustentabilidade, seja social, seja ambiental, seja económica, a sustentabilidade do próprio negócio, porque, como vimos, os hospitais têm estado muito mais vazios e apenas se deslocam aos hospitais nos últimos tempos quem está com a suspeição ou a infecção de Covid. Portanto, há aqui temas muito relevantes, diria eu, para este serão de conversa que vai ser, de certo, muito animado. Estes 3 convidados, escolhidos a dedo em 3 áreas distintas, talvez queiram primeiro fazer aqui uma pequena apresentação da representação daquilo que é o vosso negócio, a vossa atividade. Portanto, eu começaria por dar aqui 2 minutos a cada um para uma breve apresentação, para depois passarmos então às perguntas, as minhas e, obviamente, a de todos aqueles que nos acompanham no digital. E começaria pelo António Joaquim Marques. António, o cofre, o que é isto do cofre? Para quem não sabe, quer ajudar-nos a fazer um enquadramento? Boa noite a todos. Desde já começo por agradecer o simpático convite do Lablest e da Licenciatura de Gestão do Instituto Piaget para a participação neste debate. É com muito gosto que partilharei a minha opinião com os restantes ilustres participantes e com a audiência. Eu, presentemente, sou Presidente do Conselho de Administração do Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado. É uma instituição que foi criada em 1901 pelo rei Dom Carlos e tinha uma função previdencial que, ao longo das últimas décadas, se tem estendido por várias valências, lares de terceira idade, residências universitárias, mesmo sócios que têm qualquer tipo de carência a nível económico ou na doença. O COFRE é uma instituição centenária que, portanto, ao longo destes 120 anos tem estado presente em todos, em dezenas e dezenas de famílias que, oriundas em primeiro lugar dos funcionários públicos, mas depois que também se estende aos próprios agregados familiares nas mais diversas valências. Para além desta vivência, também sou, portanto, dirigente associativo na autoridade tributária, já desde há uns anos, e este tema, que muito nos toca, tem mudado muito a nossa sociedade, e daí eu ter, portanto, aceito com muito agrado o vosso convite. Muito bem, o COFRE tem um papel certamente importantíssimo neste novo normal de previdência e de ajuda desse apoio. Eu passaria a palavra ao Marco Costa para usar também do seu minuto e meio de apresentação, talvez para explicar a quem não conhece o que é que faz a Talkdesk, não é?
Boa noite a todos, obrigado pelo convite, é um gosto partilhar convosco primeiro o que é a Talkdesk e algumas ideias mais à frente. Somos um bocadinho mais novos, temos 8 anos apenas, portanto é uma empresa fundada em Portugal, com sede nos Estados Unidos também, temos mais de 1000 pessoas neste momento e o que nós fazemos é software para serviço ao cliente. Servimos mais de 1800 clientes neste momento em muitas localizações, mais de 70 países, e o apoio ao cliente hoje em dia é um tema muito, muito querido de muitos de nós, porque cada vez mais estamos a fazer compras e encomendas e a aderir a uma economia muito digital, e portanto a Talkdesk de alguma forma ajuda todos aqueles que querem manter o contacto com os seus clientes. Muito bem, bom esclarecimento, bom pitch, obrigada. Pedro, o Pedro que está no centro do furacão, quer nos contar um bocadinho aqui o que é a Lusíadas de Saúde e se calhar, enfim, como é que tem enfrentado, não queria já lançar-lhe perguntas concretas, Claro. Se quiser já acrescentar como é que tem enfrentado esta pandemia, está à vontade. Claro que sim. Portanto, o grupo Lusíadas é constituído por 5 hospitais privados e uma PPP de Cascais. Temos ainda mais 6 clínicas, portanto, temos uma presença de norte a sul do país, em Braga, Porto, Lisboa e Algarve, entre Albufeira e Faro. O grupo tem neste momento 693 camas e realizámos em 2019 cerca de 1.165.000 consultas e 44.000 cirurgias. Portanto, somos o terceiro em termos de volume de faturação, portanto, atrás dos dois, quer a José de Mel, quer a Luz Saúde, os Lusíadas aparecem em terceiro lugar. A pandemia afetou-nos de uma forma significativa, portanto, a partir da segunda metade de março, portanto, e até ao final do mês de abril, portanto, em que praticamente a atividade eletiva foi toda cancelada e adiada, em que tivemos aí uma quebra de atividade significativa, apenas mantendo os níveis do ano passado no que toca às atividades urgentes e oncológicas e partos, que é tudo o que não pode ser adiado. Portanto, todo o resto da atividade eletiva foi toda adiada e nós implementámos um conjunto de ações de mitigação que podemos discutir mais à frente. Muito bem. A sensação que temos é que a economia e o país ficou em suspenso durante estes quase 3 meses, agora nas fases sucessivas de desconfinamento. Vamos então discutir se há ou não há um novo normal. E eu volto a passar a palavra ao António Joaquim Marques. António, esta semana não só ficámos a saber que o Governo escolheu um consultor externo para preparar um plano de recuperação à economia, como ainda há pouco o Primeiro-Ministro anunciou uma série de medidas importantes para o novo normal. E pegando já aqui na atualidade, não posso deixar de lhe perguntar se o António tivesse de escolher aqui 3 áreas e apenas 3 áreas estratégicas de aposta para o país no novo normal, que 3 áreas fundamentais poderiam ser essas? Bem, antes de, portanto, entrar nessa questão e indo, portanto, desde já ao mote desta iniciativa, se existe ou não um novo normal, a resposta a esta pergunta é um pouco mais complexa do que parece à primeira vista. Eu diria que a sociedade... Mas acredita que há um novo normal ou que tudo isto vai passar e vamos voltar ao velho normal? Essa é uma resposta que para já ninguém sabe. Efetivamente há uma transformação na nossa sociedade, nas empresas, na forma de pensar. Portanto, existe seguramente um novo normal. Por agora temos um conjunto de limitações e de adaptações que cada um de nós, a sociedade, as empresas, que digamos que nos últimos tempos, muito embora se conviva com uma situação nova que ninguém esperava, pode-se retirar daqui algum sentido muito positivo para que o futuro nunca mais volte a ser como no passado e possamos todos nós também aprender um pouco com esta nova realidade que ninguém esperava e que até nos fez crescer um pouco. Não vou, portanto, seguramente, portanto, passar-vos com, portanto, exemplos, mas o facto de hoje estarmos a realizar aqui esta iniciativa através das novas tecnologias, em vez de nos encontrarmos todos presencialmente, é exemplo desse novo normal. Pelo menos esta solução evita que todos tenhamos de estar de máscara.
Muito bem. E já vamos falar dessas áreas todas que foi aflorando, como por exemplo o teletrabalho, os teleeventos, a teleescola e a escola à distância. Já vamos falar sobre isso tudo em detalhe, mas agora para prepararmos o futuro com ou sem novo normal, eu queria voltar à minha pergunta quando lhe questionei acerca das 3 áreas estratégicas que o país pode apostar e pode preparar, e pode incluir algumas daquelas que falou, obviamente. O que é que lhe parece que seja importante e estratégico para preparar esse futuro melhor? Porque, enfim, uns são mais idealistas, outros mais pessimistas acerca do novo ou do velho normal, mas em algumas áreas nós precisamos nos focar no país e nas empresas e nas instituições como a do senhor. E, efetivamente, há, portanto, 2 áreas estratégicas, que é a saúde e a educação, que têm que ser vistas totalmente de forma diferente. E, portanto, até mesmo no ponto de vista social, e também quando se fala do teletrabalho, aliado, infelizmente, há quem diga que o teletrabalho é para os preguiçosos. Não é. O teletrabalho é o futuro e é muito mais produtivo, dá mais tempo às famílias. A produtividade pode ser muito maior. E este novo normal, por assim dizer, leva-nos aqui a própria saúde, a educação de hoje para amanhã seja uma aposta enorme que o governo terá de fazer, nomeadamente criando estruturas capazes de darem resposta àquilo até às vezes que chama-se o imobilismo do Estado, mas efetivamente o Estado e as instituições, a própria administração pública provou nestes 2 ou 3 últimos meses e até foi capaz de estar na vanguarda de muitas situações que eram impensáveis talvez há 4 ou 5 anos atrás. Esse é um facto relevante. Aliás, vê-se que é uma preocupação dos nossos governantes o proteger, nomeadamente, a área social e, portanto, como disse, há 2 vertentes muito importantes, a saúde e a educação, sem qualquer menosprezo para outras áreas que são o motor da nossa economia, e dessas é que se acarreta portanto, receitas para os cofres do Estado para fazer face a outras despesas que são essenciais. Muito bem, saúde e educação são sem dúvida áreas muito importantes para o futuro. Aliás, o Primeiro-Ministro anunciou também várias áreas, vários apoios e vários planos para essas áreas, nomeadamente no que toca à digitalização, e até temos agora um plano que prevê levar a rede de fibra óptica a todo o país através do Plano de Recuperação Económica de Costa e Silva. E eu passo a palavra ao Marco Costa, porque é um homem das tecnologias, para perguntar 2 coisas. Uma, se acredita no novo normal ou se vamos voltar tudo ao que era quando isto passar. E outra, até que ponto é que realmente este investimento de digitalização pode ajudar a competitividade do país, a tornar-nos mais fortes perante a concorrência internacional? Muito bem. Portanto, eu acredito que é o novo normal. Acho que não, provavelmente iria acontecer a mesma. O Covid acelerou muito, acelerou bastante. Recordo que os primeiros dias em que estávamos todos a ver, bem, isto não está a acontecer em Portugal, acontece na China, não vai chegar cá, depois começou a chegar mais perto e depois um dia já cá está. E quando chegou cá, muitos dos nossos clientes, bem, e agora? Agora tenho que pôr as pessoas em teletrabalho, tenho que mandar toda a gente para casa e vamos pegar nos nossos planos de continuidade de negócio e perceber se funciona ou não funciona. Muitos deles funcionaram, outros não funcionaram. E foi um momento interessante porque de seguida pensou-se, bem, agora estamos toda a gente em casa, conseguiu-se fazer isso. E agora? Como é que garantimos que as operações funcionam bem? Como é que garantimos a otimização nas operações? Durante passados 3 meses, chegamos à conclusão que afinal até funciona. E que afinal até é possível fazer muito o que nós fazíamos antes sem ter que estar no escritório. Marco, há pouco o António dizia que muitas vezes se julgava que o teletrabalho era para os preguiçosos. Será que esta pandemia poderá quebrar esses preconceitos dos empregadores em relação ao próprio teletrabalho? Absolutamente, eu diria que sim. Nós vimos dos nossos muitos clientes, alguns mais tradicionais, outros mais, diga, mais inovadores, e todos eles adotaram tecnologias e connosco mudaram para as suas forças de trabalho para teletrabalho, e empresas que
dificilmente poderiam fazer isso nos próximos tempos. O que eu acho, porém, é que o teletrabalho dá mais trabalho. Portanto, nós damos por nós a trabalhar muito mais tempo e aquilo que nós Então o como Marco não certo... concorda com o António quando ele dizia que temos mais tempo para a família com teletrabalho. Pois, eu essa parte ainda não consegui perceber. Talvez um dia lá chegaremos. Muitas A pessoas verdade... estão a queixar-se que estão a trabalhar mais horas, não é? Sim, Naturalmente. é preciso encontrar um balanço entre aquilo que é a nossa vida pessoal e a vida profissional. Eu acho que estamos todos naquela fase do pós, o início, bem que tem que ser, temos que ir para casa e agora estamos à procura deste novo normal. O que eu sei, e é a minha opinião pessoal, é que com o forçar desta nova realidade, trabalharmos todos em casa, quebraram-se barreiras, houve empresas que de outra forma não teriam abordado, aberto a porta a esta possibilidade tão cedo, e agora abriu-se a caixa de Pandora. E o que vai acontecer agora? Nós temos 700 pessoas aqui em Portugal, nós éramos muito defensores de ter as pessoas todas juntas, estamos a duplicar a equipa todos os anos, era muito importante estarmos todos juntos, e afinal agora parece que talvez consigamos fazer sem isso, e portanto continuamos a fazer onboarding de 20, 30 pessoas por mês, sem precisar de estarmos todos juntos. Portanto, aquilo que nós estamos todos a pensar agora, e muitos dos nossos clientes estão a pensar, ok, como é que eu otimizo a nossa capacidade de ser produtivos? Como é que eu dou às pessoas a flexibilidade de poder trabalhar em casa, se for isso a melhor solução para elas? Porque há quem não quer, mas há pessoas que eu sei que não querem voltar ao escritório. E há pessoas que não vão voltar ao escritório. E portanto nós... Resta saber se os empregadores vão ter essa flexibilidade que a Talkdesk terá para ponderar ter vários tipos de trabalhador na sua organização. O que é que acha? Acha que isso vai acontecer? Ou vai ser muito difícil convencer, chamemos-lhe patrões tipicamente portugueses, a aceitar esta realidade? Eu acho que depende muito das funções. Há funções que eu entendo é que não é possível fazer teletrabalho. Há outras funções em que sim, é possível. Não só é possível, como se prova que pode ser mais produtivo. E, portanto, eu acho que essa realidade vai acontecer. É óbvio que pode demorar mais tempo em algumas áreas. Na minha área, na área tecnológica que eu conheço, é uma realidade que está a acontecer a uma velocidade enorme. Já tínhamos pessoas, talvez fosse a exceção, as que estavam em teletrabalho. Com este novo normal, a regra provavelmente vai ser teletrabalho. Já agora, porque eu acho que neste momento nem sequer há opção. Porque mesmo que os escritórios comecem a reabrir, e nós decidimos não reabrir, mantemos as pessoas em casa, com as regras todas da DGS, que eu acho muito bem, teremos uma capacidade de 20, 30% das pessoas. Portanto, a maioria dos colaboradores estão em teletrabalho. Portanto, é uma não questão. Esse novo normal está para ficar pelo menos durante tanto tempo quanto o Covid ficar connosco. E eu acho que isso vai ser algum tempo ainda. Portanto, é bom quem queremos esta questão de frente, procurar quais são as soluções, porque não é igual trabalharmos todos no escritório ou trabalharmos todos, ou uma grande parte de nós, remoto, implica ferramentas diferentes, implica às vezes metodologias diferentes. E isso que é válido para nós, também é válido para os nossos clientes. Nós ajudamos muitos clientes a fazer a transição para casa e muitos destes clientes perceberam que soluções como aquela que nós damos, que soluções da cloud, soluções muito mais flexíveis, muito mais ágeis, permite, não é só work from home, é work from anywhere, são soluções que são inevitáveis e vão acontecer a um ritmo muito mais assegurado. Marco, eu já volto a si para falarmos da digitalização do país, mas vi que o Pedro estava aqui a ficar inquieto porque não é possível fazer cirurgias e outros tipos de tratamentos em teletrabalho. Pedro, como é que se adaptou a saúde a este novo normal e o que é que vai ficar de mudanças no setor? Bom, eu creio que vão ficar muitas marcas. Portanto, em primeiro lugar, houve obviamente uma mobilização muito forte para teletrabalho de todas as áreas de suporte, com recurso a todo o tipo de tecnologias. Foi possível pôr o call center a funcionar em teletrabalho num fim de semana. Portanto, os hospitais não é só a parte cirúrgica e a parte de enfermagem, portanto também tem toda uma área de suporte muito grande. E foi possível, quer a parte administrativa, quer os call centers foram colocados imediatamente em teletrabalho. Portanto, mobilizámos aqui centenas de pessoas e isso foi feito com sucesso. Mas há áreas e há profissões que não são possíveis de pôr em teletrabalho, não é? Claro que há. Como é que se gera isto nesta situação e em termos de mudanças até de métodos de trabalho, da organização, o que é que fica? O que ficam coisas muito importantes. Nós lançámos, por exemplo, também em tempo recorde as videoconsultas, que era algo que era inexistente ou era incipiente, quer no nosso grupo, quer a nível nacional, e em 2 meses posso lhe dizer que fizemos 23 mil consultas e temos 1.400 médicos do nosso quadro que estão atualmente a praticar videoconsultas e teleconsultas. Cobrem cerca de 40 especialidades, portanto isto é um número que era impensável
há um ano atrás ou há 6 meses atrás. Pedro, a relação com o médico geralmente é uma relação de forte sigilo, de alguma, Claro. enfim, aproximação e relação humana muito importante. No futuro, acha que isto vai ficar das consultas à distância ou as coisas vão voltar ao que eram porque a relação humana ainda é insubstituível? Não vão voltar ao que eram, e eu creio que vai existir ou poderá existir um misto de consultas presenciais com videoconsulta. Posso lhe dar um exemplo. É óbvio que uma primeira consulta deverá ser presencial. Há especialidades médicas onde a videoconsulta é muito complexa, mas uma consulta de seguimento, um relato de exame pode ser feito em videoconsulta, uma prescrição, uma consulta para renovar prescrições, pode ser feita em videoconsulta. Portanto, eu acho que aqui caberá muito ao médico e na relação entre o médico e o doente determinar se a consulta deve ser presencial ou se pode ser em videoconsulta. Eu aqui realço só as inúmeras vantagens para os doentes na videoconsulta ou para os pacientes, que é o facto de não ter que se deslocar, o facto da consulta decorrer a horas dentro do horário, portanto evita os atrasos, não tem que partilhar salas de espera, não tem que pagar parques de estacionamento, não tem que se deslocar, não tem transporte. Portanto, há aqui um inúmero manancial de vantagens para os pacientes. E depois, obviamente, há um fator que nós encontramos como uma grande vantagem e uma curiosidade, é que de repente aquilo que é a área de influência geográfica de um hospital alarga significativamente. Portanto, nós tivemos videoconsultas com doentes que estavam em Angola, que tinham as viagens atrasadas e que realizaram as consultas que tinham agendadas em videoconsulta. Portanto, o que não seria pensável na consulta presencial. Portanto, há aqui um conjunto de vantagens e obviamente não se resumem àquilo que é a videoconsulta, e eu acho que a videoconsulta ainda tem muito caminho para andar, tem muita evolução. Nós podemos ter videoconsultas assistidas, em que o doente está remotamente ou está afastado do médico, mas tem outros profissionais de saúde que podem ajudar no decurso dessa consulta, em que aqui pode ser feita em centros de saúde, pode ser feita em clínicas de proximidade e consultar com especialistas que estão nos hospitais centrais. Ou seja, há aqui todo um novo mundo que pode ser explorado. Aquilo que o Pedro acaba de referir, mesmo em termos de eficiência, competitividade e até poupança de tempo, parece um autêntico simplex que se abateu, no bom sentido, sobre as organizações de saúde. Há pouco o António falava da necessidade de tornar tudo mais célere, de desburocratizar, e hoje o Primeiro-Ministro falou também nisso, até já lhe chamaram um simplex SOS também para as instituições públicas. E eu volto ao António para perguntar se neste novo normal, aquilo que vê também da parte da resposta do Estado é aquilo que é preciso e que as empresas e a economia possam necessitar para, enfim, retomar a sua atividade dentro do novo enquadramento. Sim, houve um avanço significativo e eu nesta realidade que bem conheço, que é o cofre de previdência, nós em tempo recorde colocámos à disposição de largas dezenas de milhares de associados a possibilidade para usarem das moratórias para a compra de habitação, créditos pessoais, para intervenções cirúrgicas. Preocupámos-nos também com uma realidade que depressa caminha a passos largos, é uma grande pobreza entre os funcionários públicos e os seus agregados familiares. Criámos as chamadas bolsas de emergência para todos aqueles que têm um rendimento per capita inferior, mesmo os estudantes universitários, também bolsas para os séniores, todo um conjunto de situações que nos 3 últimos meses aceleraram de forma vertiginosa, e sempre quisemos também dizer, nesta instituição centenária, estamos aqui para servir os sócios. No entanto, esta grande mudança e este novo normal pandémico, permite-me que assim o chame, a mudança é agora um fator muito mais pressionante e muito mais frequente. Já Camões havia dito num poema também que ficou conhecido por uma adaptação de uma música magistral de José Mário Branco: todo mundo é composto de mudança.
e se dúvida houvesse que todo o mundo é composto de mudança, este novo normal é a constatação disso mesmo. Estamos a viver uma realidade que corre de forma vertiginosa e todas as instituições, o Estado, ou seja, quem for, tem que se adaptar rapidamente sob pena de perdermos competitividade com os nossos concorrentes ou outras empresas congêneres, e eu considero que também noutras realidades que conheço dentro do Estado está a ser dada uma resposta eficaz, e até que sem querer introduzir noutras áreas da saúde do nosso, portanto, ilustre, o convidado Pedro, Portugal conseguiu dar uma resposta muito mais eficaz do que outros países da Europa, digamos, mais ricos. E o povo português portou-se bem. As exceções não fazem a regra e toda a gente contribuiu de forma muito positiva, e há uma situação que me deixa profundamente agradecido, não só a todos os profissionais de saúde, mas uma realidade dentro da instituição que eu presido, que são as residências sénior, em que todos os trabalhadores se prestaram a prestar serviço portanto, equipas em espelho, estavam uma semana seguida sem verem as suas famílias, adotámos as nossas instituições, tudo aquilo que era preciso para proteger os nossos utentes, mas sem os trabalhadores, sempre com sentido abnegado e altruísta, sempre vestiram a camisola, e aquilo que eu senti nesta instituição passou-se pelo país inteiro. António, acredita que há um sentido de solidariedade que se vai reforçar entre os portugueses depois desta pandemia? Muito forte, e foi um sentido que me surpreendeu, portanto, até pelo elevado espírito de sacrifício que as pessoas tinham, às vezes algumas delas com alguns problemas familiares que necessitavam de ir diariamente a casa e que estavam ali durante uma semana, que não é fácil conviverem com uma realidade e com utentes que precisam de muitos cuidados, uma semana seguida sem sair dali e por vezes a trabalharem um conjunto de horas significativas. Daí faço aqui a minha homenagem a esses e a todos os profissionais que muito nos ajudaram. Nós não sabemos o que é que aí vem, mas neste momento foram fundamentais para estancarem esta situação, que podia ser pior que não fosse o contributo deles. Muito bem, aliás, a imprensa internacional tem reconhecido o papel de Portugal e a forma como os portugueses têm respondido a esta pandemia, assim como, enfim, o papel dos políticos, da oposição ao governo, e tem havido esse reconhecimento do chamado milagre português. Neste novo normal, este milagre, eu vou voltar a passar a palavra ao Marco Costa, este milagre poderá então ter o tal contributo daquilo que falávamos há pouco, que é a competitividade do país pela digitalização. E voltava ao Marco para lhe perguntar como é que encara esta melhoria da nossa competitividade, da nossa posição internacional, até porque o Marco também viaja por muitas geografias e tem um bom termo de comparação, e de como é que, além da solidariedade e deste ADN dos portugueses que o António falava, a componente digital pode fazer a diferença. Como é que nos podemos preparar melhor, Marco? Muito grande. Talvez um pequeno contributo. Eu diria que duas vertentes. Uma vertente que falou-se da infraestrutura tecnológica nacional, portanto, algum tipo de cobertura, por exemplo, da internet, e acho que ninguém estava muito preparado para ver de repente milhões de pessoas a trabalhar em casa. E isso aconteceu, e naturalmente houve os primeiros dias um conjunto de desafios, apesar de nós termos uma boa infraestrutura tecnológica em Portugal, notou-se alguns problemas. Eu passo talvez 8 horas por dia, 9 horas por dia, mais vezes mais, em reuniões como esta, com ferramentas como esta, com colegas dos Estados Unidos, da Inglaterra, com clientes, um bocadinho de todo lado. E não deixo de notar que esses desafios e esses problemas estão iguais em todo lado hoje em dia. Em alguns casos, eu noto até que algumas
algumas zonas, por exemplo, dos Estados Unidos, têm mais desafios que nós temos em termos da qualidade da ligação à internet, em termos da disponibilidade deste tipo de serviços. Portanto, eu acho que temos uma boa infraestrutura tecnológica, provavelmente não estará em pé de igualdade para todos, e haverá zonas do país que têm um bocadinho mais, outras zonas do país que estão com mais desafios. E isso, quando pensamos em teletrabalho, quando pensamos no novo normal, isso é algo que de facto tem que ser corrigido, e provavelmente será corrigido até com uma questão de algum investimento, naturalmente, mas também ao lei da procura e da oferta, havendo procura, haverá quem o faça, e acho que chegaremos aí. Isso do lado das pessoas e do lado do enablement, para que as pessoas possam trabalhar e fazer a sua atividade a partir de casa. Do lado das empresas, eu acho que esta foi talvez um grande teste a muitas empresas, até que ponto estavam de facto preparadas para ir para casa. E outra vez, nós sentimos que muitas empresas tinham feito uma adoção de tecnologias na cloud, tecnologias que permitem este tipo de agilidade e flexibilidade, mas muitos não estavam ainda. E muitos tinham, como eu disse há pouco, modelos de quantidade de negócio, previam casos que não eram estes, e previam casos muito diferentes que não estavam disponíveis para fazer o que tem que ser feito. E nós apanhamos clientes que num fim de semana passaram a ser clientes e fizeram o go live de 1.500, 2.000, 3.000 operadores de contact center num fim de semana. Isso aconteceu fora de Portugal. Cá em Portugal também Portanto, tivemos deram saltos de desenvolvimento tecnológico do chamado 4.0 muito rápidos, não é? Num fim de semana foi muito possível rápido. fazer isso. Sim. Cá em Portugal também tivemos casos desses. No fim de semana foram live entidades financeiras, entidades, muitos clientes. O que eu acho que a mensagem que passa, e passa para todos, e muitos dos nossos clientes aqui em Portugal fizeram questão de nos dar uma nota, olha, muito obrigado, ainda bem que estávamos com o Talkdesk, porque foi menos um problema. E eu acho que isso é importante que seja claro, que a tecnologia não resolve tudo, mas sem a tecnologia não é possível fazer esta passagem tecnológica. E, portanto, o que todos me dizem é que mesmo aqueles que tiveram algum desafio na passagem para, para este novo normal, para trabalhar a partir de casa, isso nunca mais vai acontecer, e portanto muitos deles já começaram a preparar planos de garantir que as soluções que têm estão preparadas primeiro, para manter a operação e otimizar a operação nos próximos meses, enquanto estivermos na situação em que estamos, e garantir que fazem esta evolução tecnológica e este salto tecnológico. Isso é fundamental, porque cada vez os negócios são mais globais, cada vez os clientes são mais exigentes, isso não é só em Portugal, é em todo lado. E esta mudança que aconteceu muito rapidamente para todas as soluções, todos os serviços passaram a ser e-commerce. Não sai de casa para comprar nada. Saía pouco, agora não sai mesmo todo. E, portanto, não sou eu, todos estamos com esta nova realidade também. Portanto, as empresas estão a fazer estão a mudar a forma como operam com uma velocidade enorme e a tirar partido das tecnologias que estão disponíveis. E isso Marcos, ajuda, temos estado a falar aqui de vários momentos da reinvenção e de várias coisas boas que ficam neste novo normal, mas há certamente também o lado menos positivo. O que é que se perde nesta nova era, neste novo normal, em termos de hub criativo, que no fundo é cada organização como a Talkdesk, em termos de relações humanas, de espírito de equipa, o que é que se perde também neste novo normal? Isso é uma ótima questão. E eu acho que, na verdade, ainda não percebemos muito bem. Estamos todos a tentar perceber, primeiro, como é que se mitiga, porque todos temos consciência que há uma componente social, uma componente de ligação entre as pessoas que ajuda na criatividade, com certeza, mas ajuda também no dia a dia, na empatia, na resolução de problemas. Quando estamos face to face, se calhar somos um bocadinho mais cuidadosos da forma como falamos, quando estamos a mandar um mail ou quando estamos à distância. Depois o after meeting, que é acabou a reunião e agora continuamos a caminhar e vamos beber um café e se calhar continuamos a resolver o problema, enquanto que aqui acabou a reunião, desligamos e cada um está no seu espaço. Como é que se criam esses momentos de criação dessas ligações pessoais quando nós estamos juntos e não podemos estar juntos? E, portanto, Há algum exemplo de alguma prática da Talkdesk que queira partilhar connosco? O que é que têm temos feito? vários Pelo exemplos. menos um exemplo para podermos Com certeza. inspirar-nos. Com certeza, temos alguns exemplos, houve colegas que disseram, ok, nós almoçávamos juntos, vamos continuar a almoçar juntos, mais uma vez por semana. E, portanto, marcam uma reunião que é o almoço, então estão a conversar, não há tema, não há agenda, estão só a conversar. Fizemos outros momentos que é reuniões sem agenda também, uma hora em que as pessoas se sentam, agora vamos conversar do futebol, que agora já retomou, da política, do que se passa em casa, vamos conversar, vamos ter um momento para partilhar coisas. Criámos a semana da well-being, do bem-estar, em que temos pessoas a partilhar como é que eu consigo ultrapassar a situação em que estou agora. Criámos mais comunicação, houve pessoas que partilham as músicas, ou pessoas que cantam naqueles momentos, criam atividades para garantir que estes momentos que estamos a ter em frente ao computador não são só trabalho.
também há um bocadinho mais além do trabalho. Como é que isto vai ser no longo prazo? Que coisas adicionais é que temos que fazer no longo prazo? Eu acho que ninguém sabe muito bem ainda, estamos todos a descobrir, porque mesmo aquilo que funcionava, e havia muitas pessoas que trabalhavam remoto já, faziam isso há muito tempo, mas eram a minoria. E realmente eram pessoas que estavam mais preparadas, mais vocacionadas para o fazer. Quando nós alargamos esta realidade a mais pessoas, muitas delas pessoas júniores, que é a primeira experiência de trabalho que estão a ter e que era importante para eles ter ali alguém ao lado que pudesse ajudar. Portanto, este coaching, este mentoring, são algumas das coisas que nos estão a preocupar e algumas das coisas que estamos a olhar. Marco, obrigada pela partilha, excelentes exemplos para não acabarmos todos numa consulta de psiquiatria com o Pedro, não é? Com o Pedro, com algum médico que venha a indicar-nos, porque realmente é muito importante Comigo não. este equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Pedro, queria lançar-lhe aqui um outro tema muito importante neste novo normal que tem a ver com a globalização. Nós percebemos durante a pandemia que a globalização foi bastante questionada, até porque, por exemplo, na área da saúde estávamos muito dependentes de tudo o que são equipamentos provenientes da China, ventiladores, zaragatoas, enfim, uma série de equipamentos, e de repente não havia uma produção em Portugal capaz de assegurar isso, nem na Itália, nem na Espanha, tudo vinha da China. Perguntar ao Pedro também se na área da saúde considera que o paradigma da globalização poderá ter aqui um novo normal, uma nova era, se as coisas irão mudar, ou se não, ou se no final do dia o que todos vão querer é continuar a comprar na China porque é barato. Não, vão mudar e já mudaram. E é algo que eu comento com alguma satisfação, é que nós, obviamente, à semelhança de todas as outras unidades, tivemos muita dificuldade em repor estoques de equipamento de proteção. Nós comprámos ou reforçámos ventiladores. Nós tínhamos um parque de cerca de 147 ventiladores, adquirimos mais 52 ventiladores, portanto foi um investimento significativo. Recorremos aos nossos fornecedores habituais, portanto não compramos, não dedicamos estas aquisições ao mercado chinês. E no que toca aos equipamentos de proteção, conseguimos desenvolver com empresas portuguesas, empresas têxteis portuguesas, que passaram a produzir e a fornecer-nos quer fatos de proteção, quer máscaras neste momento. Portanto, nós já estamos a comprar no mercado local uma parte interessante dos equipamentos que utilizamos. E o que é uma parte interessante? É mais de metade? Consegue dar-nos uma ideia? Não lhe consigo dar números precisos, não trouxe esses dados, mas será mais de metade daquilo que consomem? Posso lhe dizer que em fatos de proteção é mais de 100%, é 100%, portanto não compramos, todos os fatos que compramos foram de produção nacional e em fábricas que passaram a produzir nesse momento. Já estamos com essas fábricas também a produzir máscaras e a comprar máscaras por eles produzidos. Em situação normal, fora da pandemia, a produção destas fábricas é suficiente para aquilo que nós necessitamos. Obviamente, nos consumos em situação de pandemia, continuamos a ter que importar ou a recorrer a importadores para esse tipo de equipamento de proteção. Mas, obviamente, no futuro vamos querer ter uma base diversificada de fornecedores para não estarmos dependentes de um canal que possa ser afetado, e isso, claro, é uma mudança positiva. E respondendo à sua questão, sim, é preciso ter alguma atenção à excessiva dependência de determinados mercados geográficos. Portanto, é preciso ter um sourcing aqui disperso. Nós fazemos parte de um grupo multinacional de sede de base americana, portanto, conseguimos ter também recurso a outros mercados para satisfazer as nossas necessidades. Portanto, mas sim, confirmo que procuramos adquirir localmente esses equipamentos e reforçar esse sourcing. Como é que viu a readaptação de alguma indústria nacional para o fabrico desses equipamentos? Acha que essa readaptação também vai para ficar no novo normal ou depois, passando a pandemia, já ninguém vai fabricar ventiladores porque se calhar é menos rentável do que fabricar robôs ou carros elétricos ou outra coisa qualquer? Como é que análise é que faz dessa transformação? Que é louvável, mas que pode ficar ou não é? Eu acho que vai ficar, até porque, do ponto de vista estratégico a nível europeu, há essa consciencialização de que é necessário ganhar autonomia nestes produtos. Aliás, chegaram a ocorrer algumas limitações à exportação para fora do espaço europeu de alguns tipos de equipamentos. Ou seja, portanto, essa consciencialização está para ficar. Portanto, eu creio que a globalização aqui vai ter algumas limitações no que toca a estes equipamentos. Portanto, acho que houve perfeitamente uma tomada de consciência do risco. Muito bem.
Nós estamos quase a chegar ao fim dos 40 minutos que prometemos a todos os que nos estão a acompanhar. Eu vou deixar aqui o desafio de enviarem algumas perguntas pelo chat para podermos colocar aos nossos oradores, se as tiverem. Enquanto elas não me chegam aqui no chat, eu vou colocando as outras questões que tenho e vou voltar a passar a palavra ao António, porque, enfim, há pouco o António aflorava o tema dos apoios sociais, das bolsas de emergência que o COFRE criou, vi também que criaram apoios excepcionais para os seus sócios, e eu queria perguntar-lhe como é que esta crise social, com enormes filas no banco alimentar, por exemplo, que temos visto, que temos assistido, podem marcar também este novo normal, enfim, não no melhor sentido, mas num sentido em que quer o Estado, quer os privados vão ser chamados a dar resposta, a dizer sim, eu estou presente e eu quero ser solidário e ajudar quem precisa para não ficar ninguém para trás. Como é que vê esse cenário? Este novo normal e com todas as implicações muito nos preocupa o futuro, porque estamos perante uma situação recente que talvez dentro de alguns meses poderá eventualmente, não quer ser velho do restelo, mas pode ter efeitos muito mais negativos perto do inverno. Não só pela situação de carência, que a minha instituição está sempre pronta, na medida do possível, a ajudar, sem ter qualquer apoio estatal, nem temos apoio do Estado, nem nas residências universitárias, nem nas residências séniores, nem noutros tipos de apoio. O COFRE é sustentado por cerca de 50 mil sócios. E, efetivamente, tentamos, nestas alturas e outras que já houve em tempos, estar sempre presentes na medida do possível, porque os recursos também não se esgotam, serem bem geridos e colocados à disposição de quem deles precisa. Mas há outras situações que também nos preocupam num todo. Este distanciamento físico, que muitos chamam de asocial, e que de alguma forma aproximou as pessoas de algumas vertentes até aqui desconhecidas, como a saudade, um abraço e o despertar de sentimentos e de afetos, agora mais caros que antes, porque antes estavam sempre à mão. Eu também considero que este aspecto psicológico, que acaba por enfraquecer as pessoas, tirá-lo um pouco de motivação, porque por vezes quando as pessoas estão na modo baixo, perderam o seu emprego, estão em layoff, a empresa fechou, se estiverem animadas para continuarem a lutar e a prosseguir o seu caminho, costuma-se dizer que é meio caminho andado. Só que nesta situação que também já se vê muita depressão, este distanciamento físico, que alguns chamam de asocial, faz com que as pessoas percam um pouco o seu ânimo para o ocidente e tenham muito mais dificuldade em alcançar os seus objetivos, porque sentem que a vontade que tinham antes não é a mesma que têm agora e que o mundo está envolto por uma nuvem negra. Tudo isso e até na nossa instituição temos algumas valências para ajudar, até mesmo a nível psicológico, e temos tentado sempre contribuir para que esta situação que ninguém previa, que não venha a ter uns efeitos ainda piores do que aqueles que pensamos. Muito bem, estamos todos no mesmo barco, desta vez tocou a todos, esta crise realmente é muito democrática, chamemos-lhe assim, e toca a todos, a todas as classes e em todas as áreas, a todas as idades. Esta crise e esta pandemia têm também tocado num outro tema que eu queria trazer aqui para o debate, que tem que ver com a sustentabilidade ambiental. Eu vou passar a palavra ao Marco, até porque também tem este termo de comparação com outros mercados.
no fundo, as preocupações com a sustentabilidade ambiental cresceram realmente nesta pandemia. Foi fácil vermos nas nossas cidades e nas cidades chinesas, por exemplo, o impacto da redução das emissões de carbono, mas também já foi fácil nos últimos dias ver que o regresso à normalidade ou ao novo normal fez subir as emissões e de repente as cidades já estão realmente com os níveis de poluição altíssimos. E eu pergunto ao Marco, está otimista ou pessimista? Haverá um novo normal? Vamos voltar ao mesmo? Porque, enfim, é a economia que manda. O que é que acha? Eu diria que voltar ao mesmo, mas não vamos voltar, pela razão que eu disse antes, que eu acredito que uma parte das pessoas que estavam a ir para o escritório todos os dias não vão voltar. Há uma parte que não vai voltar e, portanto, haverá certamente um perfil diferente de mobilidade que vai ter algum impacto, nessa questão ambiental. Porém, curiosamente, eu vi algumas estatísticas que reuniões como esta que estamos a fazer e o facto de todas as pessoas agora terem uma pegada de consumo de energia, que é diferente, que no passado eles tinham uma pegada que era vou até ao emprego e depois estou a trabalhar lá, eu neste momento acabo por estar uma grande parte do tempo ligado, ainda mais tempo ligado à internet, mais tempo ligado no computador e que curiosamente essa pegada estava a consumir ainda mais energia. Diferente, tipo de emissões diferentes, mas consome ainda mais energia. Portanto, eu acho que a mobilidade está a mudar com as alternativas que apareceram, com este last mile, as opções que apareceram das bicicletas, as opções que apareceram das trotinetes, que agora estão a desaparecer. Eu acho que vão acabar por voltar mais dia, menos dia, com o aparecimento dos carros elétricos também, os próprios aviões, que têm um impacto muito grande também e que é mais uma área que me parece que apesar de ir voltar, as viagens de negócio nunca mais serão na mesma, nunca mais serão iguais. Eu acho que nós todos percebemos que é possível fazer muito mais sem estar presencialmente do que acreditávamos ser possível antes da pandemia. E, portanto, isso acho que vai mudar um bocadinho o perfil do viajante de negócio, com grande pena minha, que eu adoro viajar, mas lá teremos que nos adaptar a Eu isso também. acompanho nesse gosto. Mas para dizer que há um perfil de mobilidade que vai mudar, também há tecnologias que estão cada vez a aparecer na área da mobilidade que vão aliviar um bocadinho isso e sem dúvida nenhuma que o facto de não estarmos todos com os carros a fazer milhares e milhares e milhares de quilómetros por dia, muitas vezes para estarmos aqui na cidade, reduziu a pegada ecológica também. Se isso é suficiente, não sei. Não sei o suficiente. Vai mudar, vai de certeza. Conseguimos reverter, temos que esperar um pouquinho e dar alguma palavra aos técnicos que sabem mais disso do que nós. Muito bem, nós estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo, queria ouvir ainda aqui o nosso convidado Pedro. Pedro, falar-lhe ou colocar-lhe aqui uma pergunta que todo o auditório, todas as pessoas que nos estão a acompanhar querem saber. O Pedro está ligado à área da saúde e ao grupo dos Lusíadas, perguntar-lhe se acredita ou não que no novo normal vamos ter uma segunda vaga da pandemia. O que é que dizem os seus olhos? O que é que dizem as suas previsões? As minhas, eu não sou cientista. Portanto, Bem sei, mas está muito informado, está no claro, meio em que tem mais informação do sim, que nós. Eu acho que é expectável que sim, que haja. A questão é que ela não tenha a mesma intensidade que teve a primeira. Ou seja, o que é normal, porque as pessoas, há uma consciencialização muito grande, a utilização de máscaras é inquestionavelmente recomendável, quer nos transportes públicos, nas reuniões, nas lojas, no comércio, portanto, em todas as situações, o uso de máscara é bastante positivo, assim como a lavagem das mãos, as desinfecções, portanto, esses hábitos foram sendo introduzidos na maioria da população e o que notamos é, como dizia o António Marcos, os portugueses portaram-se bem e estamos a cumprir, e isso faz com que a profusão das infecções seja minimizada. A questão é que, ao voltarmos à atividade e ao aumentarmos novamente o convívio e a partilha de espaços comuns com os nossos colegas, vamos ter novos pequenos focos de infecção. Portanto, a existir uma segunda onda, a minha expectativa é que ela não tenha a mesma intensidade da primeira. Aliás, o que se registra, se olharmos para o gráfico das novas infecções, é que elas não zeraram, portanto, continuam a subsistir um número com pequenas oscilações. Vamos esperar agora que o retomar do verão, que não importemos muitos casos com o turismo. Portanto, a expectativa é que os hotéis estejam preparados e eu acredito que sim. Portanto, sim, vamos ter mais infecções, vai continuar até haver uma vacina, mas com um grande controle, acho eu.
Portanto, aqui salvaguarda às autoridades que estão a ter um bom serviço neste âmbito. Muito bem, fica aqui a avaliação positiva também das autoridades de saúde, que têm estado também a fazer o seu melhor, certamente, e o nosso aplauso a todos os profissionais de saúde, quer trabalham no Lusíadas ou não, mas merecem aqui o nosso aplauso, porque realmente têm feito um trabalho absolutamente excepcional. Deixo aqui essa nota e esse meu reconhecimento público neste webinar, e quero agradecer a todos, ao Pedro, ao Marco, ao António, pelos excelentes contributos, excelentes testemunhos que aqui trouxeram. Agradecer também, obviamente, ao Instituto Piaget, ao LADEST e à Licenciatura de Gestão pelo convite. Foi uma honra poder participar, poder moderar e também aprender, que é o que faço todos os dias, com o privilégio de conhecer sempre pessoas novas e interessantíssimas como as que estiveram por aqui. Muito obrigada a todos, um bom trabalho, um bom novo normal. Obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigado por tudo. Obrigado.